Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Silvia e é com grande satisfação que nós estamos aqui hoje para mais uma palestra, né, comemorando o Dia do Zootecnista nesse mês de maio. Então, é com grande satisfação que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo recebe nessa noite para o nosso quinto encontro de zootecnistas, né, a todos vocês aqui no canal do CRMV, né, nessa oportunidade de nós passarmos mais uma noite estudando e aprendendo sobre a zootecnia e os zootecnistas, os profissionais zootecnistas. Então, antes de iniciarmos, eu gostaria só de deixar alguns recados, tá? A gente pede que todos vocês mantenham as suas câmeras e os microfones desligados, tá? Isso para a gente evitar qualquer interferência ou problemas com relação à transmissão. Depois, no final da apresentação, o nosso convidado vai responder as perguntas dos participantes. Essas perguntas devem ser feitas pelo chat, tá? Então, qualquer dúvida, enviem pelo chat e aqui da plataforma, e nós vamos direcionar ao palestrante. É importante vocês saberem que os certificados dos participantes vão estar disponíveis em até 15 dias no site da plataforma Simpla, e também vão ser enviados por e-mail através do e-mail que vocês cadastraram no momento em que se inscreveram. Além disso, a gente informa também que o evento está sendo gravado e esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube, no canal do CRMV São Paulo. Então, o tema dessa noite, deixa eu pegar certinho aqui para não perder. Eu peguei uma informação. Lucas, fala para nós, por favor, o tema dessa noite. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Depois eu me apresento um Fala o pouco mais tema de que calma. o Paulo Marcelo vai te apresentar. O zootecnista e os desafios do empreendedorismo, uma trajetória de sucesso. Perfeito, Lucas, muito obrigada. Então, só finalizando, eu gostaria então de apresentar o moderador dessa noite, que é o Dr. Paulo Marcelo Ribeiro, que é graduado e mestre em zootecnia pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo e graduado também em Gestão Financeira pela FMU. O Paulo Marcelo é doutor em Engenharia de Produção com ênfase em Gestão de Sistemas Agroindustriais pela Universidade Federal de São Carlos e é professor universitário na ESE, Escola Superior de Empreendedorismo. Ele tem uma vasta experiência como gestor e consultor do Sebrae São Paulo e tem uma forte atuação em empreendedorismo, agronegócios, gestão de projetos e desenvolvimento local. Atualmente, o Paulo Marcelo é diretor da ADE Sampa, Agência São Paulo de Desenvolvimento, que é responsável por projetos de inovação, startups e desenvolvimento local. Paulo Marcelo, boa noite, bem-vindo, e passo a palavra para você. Oi, Silvia, boa noite, obrigado aí pela apresentação. Boa noite a todos, é com imenso prazer que faço aqui a moderação desse painel super bacana aí, que vamos discutir um caso muito interessante da trajetória de um zootecnista. Então, boa noite a todos, agradecer o CRMV por essa oportunidade de estar fazendo o encontro, né, com todos os zootecnistas, que é muito importante para a gente e para a nossa profissão. E não vou me alongar muito não, já vamos apresentar a estrela da noite, que é o nosso palestrante, né? Então, vou apresentar aqui o Lucas Elmore, que vai ser nosso palestrante, que vai trazer um pouquinho aí da trajetória dele como empreendedor. O Lucas, ele é zootecnista, também formado pela FZE, pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. É mestre em zootecnia também, em qualidade e produtividade, pela mesma universidade. E doutor em Ciências da Engenharia de Alimentos, também pela FZEA, né? E atualmente é sócio proprietário da Pet Dog Alimentos, que vai trazer um pouco da experiência e da trajetória dele no empreendedorismo, nessa iniciativa super importante aí de trabalhar com nutrição e alimentação. Ele vai falar um pouquinho da empresa dele, mas no setor de animais de companhia, né, dos pets. Então, Lucas, boa noite, seja bem-vindo. E depois a gente vai interagindo aí com as perguntas e ao longo do painel. Tá bom, Paulo. Obrigado.
Boa noite a todos, boa noite a todas as pessoas aí que estão acompanhando a gente hoje. É um prazer enorme estar aqui presente, né? Depois de muitos anos de formado e de bastantes estudos aí, a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência, compartilhar um pouco do que aconteceu na minha vida profissional e que isso sirva aí um pouco de ânimo, talvez, para algumas pessoas que queiram realmente empreender, tá? Eu vou compartilhar minha tela para vocês. Bom, tá todo mundo conseguindo ver a minha tela? Alguém só poderia confirmar para mim se está tudo em ordem? Está tudo em ordem, né? Tudo em ordem, estamos vendo sim. Tá. Então tá bom. Então vamos conversar aqui o nosso bate-papo. Vai ser um bate-papo bem informal, tá? É um bate-papo bem descontraído, uma coisa até que vocês vão ver aí que vai ser super leve, vai ser super tranquilo. E espero não deixar ninguém cansado ou entediado, tá? Bom, então o tema hoje aí que eu trouxe para vocês é o zootecnista e os desafios do empreendedorismo, uma trajetória de sucesso. Tá? Então, eu sei que o Dr. Paulo já falou um pouco sobre a minha formação acadêmica, mas tem algumas coisas que eu acho que são interessantes a gente falar e a gente pontuar. Tá? Eu entrei na faculdade de zootecnia em 2002. Vou ser bem sincero para vocês, eu não sabia o que um zootecnista fazia. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu sempre gostei muito de animais, sempre tive paixão, mas eu não queria fazer veterinária, porque eu tinha certeza que eu não gostaria de mexer com parte clínica. Então, assim, eu entendi o que um veterinário fazia, mas eu não entendi o que um zootecnista fazia. E acabei entrando na faculdade em 2002, fui super bem recebido, né? Adorei. Tive um foco durante a minha graduação completamente diferente do que eu faço hoje. Né? Eu era até considerado um cara, às vezes, meio diferente. Por quê? Porque eu sempre gostei de nutrição de cães e gatos. Sempre gostei. Só que a gente não tinha muito foco disso na graduação. Né? A gente trabalhava mais com nutrição de animais de produção, manejo. E eu acabei fazendo o foco inteiro da minha graduação, eu acabei fazendo com nutrição de ruminantes. Eu fiz iniciação científica, eu trabalhei com animais fistulados, a gente fazia coleta de líquido ruminal, a gente fazia análises, protozoários, entre outras coisas, né? Mas eu sempre me interessei, sempre li e sempre acabei comprando livros que estavam relacionados com nutrição de cães e gatos. Sempre foi uma paixão para mim. Por quê? Porque eu sempre gostei muito de cachorro, demais. Eu sempre fui uma pessoa extremamente apaixonada pelos cães, né? Então, algumas pessoas me viam na faculdade e falavam: esse cara ele é meio estranho, ele é meio diferente. Apesar dele trabalhar com nutrição de ruminantes, mas ele gosta de umas coisas um pouco mais diferentes. Porque imagina isso daí em 2002, né? Hoje, com certeza, eu não estou mais por dentro da grade, mas com certeza a gente deve ter um enfoque muito mais massivo aí quando a gente fala em nutrição de cães e gatos, né? Mas na minha época, 2002, 2006, a gente tinha uma disciplina de 6 meses e era uma disciplina optativa ainda, você não era obrigado a fazer. Mas eu, junto com um outro amigo meu que é mais velho do que eu, ele já estava no mestrado, inclusive mestrado com nutrição de ruminantes também. A gente começou juntos a estudar nutrição de cães e gatos, começamos a ler livros, começamos a ler artigos, mas eu não consegui fazer o meu estágio de conclusão de curso com nutrição de cães e gatos. Eu acabei indo fazer o meu estágio de bovinos de corte. Eu fiz o meu estágio na Agropecuária Jacarezinho. E foi lá, na Agropecuária Jacarezinho, que eu realmente tomei a decisão de que eu não queria trabalhar com ruminantes. Foi exatamente nesse momento que eu percebi
que o que eu gostaria de fazer e o que eu tinha realmente interesse em fazer e o que realmente me completava era trabalhar com nutrição de cães e gatos. Então, eu finalizei o meu estágio, eu defendi o meu estágio em 2006, e aí em 2006 eu prestei a prova de mestrado para entrar no mestrado na zootecnia, mas para mexer com nutrição de cães e gatos. Em 2007 eu fui admitido no mestrado, eu fiquei em 2007 e 2008. A minha dissertação de mestrado foi a suplementação de triptofano para cães da raça Pitbull. Aí eu acabei medindo alguns parâmetros de atividade elétrica cerebral. Só para vocês terem uma ideia, tanto o meu orientador no mestrado quanto o meu orientador no doutorado, eles não sabiam bolhufas de nutrição de cães e gatos. Na verdade, ele, né, que foi o mesmo. Ele não sabia nada de nutrição de cães e gatos, mas ele tinha a técnica para mensuração da atividade elétrica cerebral. E aí, como eu queria realmente ver se o triptofano tinha alguma ação na atividade elétrica cerebral, eu acabei fazendo mestrado com ele. Não me arrependo, tá? Apesar dele não ter conhecimento especificamente na área de nutrição de cães e gatos, foi um ótimo orientador para mim. E tudo que eu precisei de informação, tudo que eu não sabia, ou tudo que eu tinha interesse, eu acabei fazendo cursos, acabei participando de simpósios, acabei comprando livros e acabei estudando praticamente nutrição de cães e gatos por conta própria. Aí, em 2009, eu entrei no doutorado, eu fiz o doutorado na engenharia de alimentos, e foi lá na engenharia de alimentos, durante o meu doutorado, que eu desenvolvi um biscoito para cães. Tá? Um biscoito que era suplementado, e aí eu fiz mensurações diversas aí, como ensaio de palatabilidade, fiz textura, fiz vida de prateleira, fiz uma análise com o consumidor final, em termos de coloração, de aroma, textura, o que eles prefeririam. E foi durante o meu doutorado, tá, que eu trabalhei especificamente com biscoitos, que eu tive a vontade e o desejo de montar uma empresa para produzir esse produto, né? Esse produto que eu tinha desenvolvido. Né? Hoje, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a minha linha hoje de maior venda, né, a base da formulação, ela foi desenvolvida durante o meu projeto de doutorado. Né? E como foi um produto que teve um resultado muito bom, principalmente em palatabilidade, textura e acabamento, eu realmente resolvi colocar em prática isso e consegui, na verdade não é que eu consegui, né? Eu tive a coragem de meter a cara e partir para o desenvolvimento de uma marca, para uma indústria e para a produção. Bom, gente, eu não estou aqui para dar aula para vocês sobre empreendedorismo, tá? Até porque, apesar de eu me considerar um empreendedor, eu não tenho bagagem para isso, né? De explicar quais são os tipos de empreendedorismo que existem, a parte teórica do empreendedorismo, mas eu trouxe algumas frases aqui e alguns slides para a gente refletir, né? Então, segundo o Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria, empreender é gostar de encrenca, sair na chuva, se molhar, ajoelhar e rezar. Rodrigo Teles, da Endeavor, empreendedor é quem tem um sonho apaixonante, uma fé inabalável e se joga de cabeça. E o Timmons, o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o século XX. Se eu tivesse que escolher uma dessas frases, eu vou falar para vocês que eu sentiria uma dificuldade muito grande de escolher a melhor frase, aquela frase que mais resume para mim o que é empreendedorismo. Tá? Mas eu gosto muito dessa última frase, né, onde diz que é uma revolução silenciosa e que ela será uma revolução muito mais importante, né, até do que a própria revolução industrial. Eu acho que só o fato de você ter esse tipo de pensamento, né, só você ter esse tipo de mindset já faz você ser uma pessoa empreendedora e ser uma pessoa diferenciada, tá?
Aí eu peguei um termo que tem muitas pessoas que estão usando e esse termo ele faz total sentido, né? O que é ser empreendedor? Aí é empreender mais dor. E se vocês forem perceber, dor está ao quadrado, tá? Então, o que seria empreender? Se aventurar à realização de coisas difíceis ou fora do comum. E por que dor ao quadrado? Porque vai doer, mas no final tudo vai valer a pena. Eu sei que isso é uma frase que é meio clichê, tá? Mas só as pessoas que realmente empreendem, as pessoas que talvez passam por tudo que eu passei e outros empreendedores passaram, elas realmente entendem isso como uma verdade totalmente absoluta, né? É muito dolorido. O começo de uma empresa é muito dolorido. Os primeiros, vamos pôr aqui, vamos citar como exemplo o meu caso, os primeiros 4, 5 anos da minha empresa foram extremamente doloridos. Eu tive que me reinventar várias vezes. Eu tive que me controlar várias vezes, né? Controlar emocionalmente, controlar financeiramente, tá? Porque você realmente acaba tendo, no começo, uma dificuldade muito grande mesmo. Existem maneiras da gente minimizar, talvez, essas dificuldades? Existem, a gente vai conversar um pouco mais para frente sobre isso, tá? Mas eu não fiz isso. E eu vou explicar para vocês o que eu fiz depois, tá? Mas realmente o começo da empresa, ele é muito cansativo, ele é muito puxado, tem hora que você não vê luz no fim do túnel, tem hora que você acha que agora complicou, agora não dá mais, agora acabou, agora eu não vou conseguir levantar, agora eu não vou conseguir sair dessa. Mas é impressionante como que um mindset positivo pode mudar muita coisa na sua vida, como que, né, você ter essa fé, né, e esse positivismo pode fazer com que você consiga passar por essa dor ao quadrado. E você consegue passar. Consegue passar. Então, quais são as principais características de um empreendedor? Bom, primeiro, o cara tem que ser totalmente determinado. Tá? Você tem que ter um objetivo muito bem definido. Né? Você tem que saber o que você quer fazer e para onde você quer ir. Autoconfiança. Eu adoro essa frase. Essa frase é uma frase que ela está gravada na minha cabeça, porque essa frase é uma frase que eu escutei durante muitos anos e eu repeti ela incansavelmente na minha cabeça. O fracasso é impossível e a vitória é certa. Então, esse se eu pudesse dar um conselho para vocês, assim, esse seria o principal conselho que eu daria, de vocês gravarem essa frase na cabeça e repeti-la. Tem que ser proativo, né? Capacidade de correr riscos calculados, né? Às vezes o empreendedor ele acaba quebrando ou ele acaba passando por uma dificuldade financeira muito pesada, muito forte, né? Porque às vezes ele não sabe calcular os riscos, né? E isso acaba às vezes complicando muito a saúde financeira da empresa. Ele tem que ter habilidade, né? Tem que ter uma capacidade de iniciativa, tem que ser flexível. Eu falo que quem é empresário não pode gostar de dinheiro. Aí vocês vão falar, como assim não pode gostar de dinheiro? Não pode ser apegado ao dinheiro. Porque você vai perder dinheiro, você vai tomar prejuízo, você vai tomar calote, você vai ter perda de produção, você vai ter perda de produto, todo dia vai ter um problema diferente para você resolver e que vai impactar no seu bolso. Não tem um dia que você não tenha um problema que impacta negativamente no seu bolso. Então, se a pessoa for apegada ao dinheiro, né, ela vai ter uma dificuldade tremenda de lidar com isso. Tem que ser extremamente criativo, né? Tem que ter uma capacidade para interagir em diferentes cenários. Tem que ter ou tem que aprender e desenvolver uma certa liderança, né? Conduzir muito bem a equipe, tem que ser responsável, tem que ser otimista, que está mais ou menos relacionado ali com uma autoconfiança, né? Com um pensamento positivo. Tem que ser competitivo, versátil e perceptivo. Tá? Perceptível é extremamente interessante, por quê?
porque o empreendedor ele tem que ter a capacidade de identificar oportunidades, né? Eu sempre falo isso até para algumas pessoas da minha equipe, né? Eu gosto de usar essa frase, que também é um clichê, né? Muitas pessoas falam, mas é uma verdade. Às vezes o cavalo selado ele só passa uma vez na sua frente. Se você não montar nele, outra pessoa com certeza vai montar. Então a gente tem que perceber quando esse cavalo selado ele está passando na nossa frente. A partir do momento que a gente percebeu que esse cavalo selado está passando na nossa frente, a gente tem que fazer de tudo para montar. O que vocês perceberam de tudo isso que eu falei, né? De todas essas características que foram faladas? Não sei se alguém aí se atinou ou levou em consideração que em momento nenhum eu falei conhecimento, né? Ah, a pessoa tem que ter conhecimento, ela tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, tem que seguir os passos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E por que eu não falei de conhecimento? Porque apenas 15% do conhecimento ele é importante, ele é decisivo no sucesso de uma pessoa. Tá? 85% do sucesso de uma pessoa ou de uma equipe, né? Porque uma empresa ela é formada por várias pessoas e o sucesso ele vem de várias pessoas, né? Do trabalho em equipe, não de uma pessoa exclusivamente. O sucesso dessa equipe, o sucesso dessa empresa, o sucesso dessas pessoas, elas estão mais relacionadas com as suas habilidades pessoais, com habilidades, não com conhecimento. Conhecimento representa apenas 15%. E eu vou um pouco mais além. Se vocês fizerem uma reflexão e vocês começarem a pensar assim, ó, pega uma pessoa, algum empresário, algum empreendedor que vocês admiram, elenquem 3 características que vocês acham dessa pessoa. Dificilmente alguma dessas características que vocês vão elencar vão estar relacionadas com conhecimento. Elas vão muito mais estar relacionadas com habilidades pessoais, tá? Então, isso é um ponto extremamente importante, né? E a gente trabalhar, a gente melhorar essas nossas habilidades pessoais, através de cursos, através do que você sentir necessidade que possa melhorar essas suas habilidades pessoais, com certeza vai fazer muito mais diferença do que o conhecimento propriamente dito. Parece que travou. Não travou não, Lucas. A gente tá escutando. Não, mas é que eu não estou conseguindo mudar o slide. Ah, tá. Não consigo mudar o slide. Deixa eu dar um ESC aqui. Também não consigo dar um ESC. Vamos ver se agora vai. Foi. Vamos ver se eu não pulei nenhum slide. Não, tá certo. Bom, então, quais são os passos para você começar, né? Ah, eu quero abrir uma empresa, eu quero abrir um negócio, eu quero ter o meu negócio próprio. Então, quais são os principais passos que eu tenho que fazer antes de iniciar, né? Então, eu divido basicamente em 3 passos. Eu divido no brainstorming, numa pesquisa de mercado e num plano de negócios, tá? Principalmente na parte de brainstorming, é aquela parte que você não deve se policiar e você não deve policiar ninguém que está ao seu lado, nenhuma pessoa que está junto com você nesse brainstorming. Por quê? Porque às vezes uma ideia que parece ser idiota, ridícula e besta e que nunca vai dar certo, quando ela é trabalhada e quando ela é discutida por várias pessoas, talvez seja o grande pulo do gato, tá? Pesquisa de mercado é básico, né? Você tem que fazer uma pesquisa do mercado que você quer atingir, você tem que conhecer o seu público consumidor, você tem que conhecer os canais de distribuição, você tem que conhecer o mercado profundamente, como que ele funciona, a precificação, quais são os principais apelos, quais são os principais diferenciais, o que existe, o que não existe, o que eu posso copiar e melhorar, o que eu posso lançar de novo que ninguém fez. E aí, depois que você fez essas 2 etapas, você parte para o plano de negócio,
né? Aonde o plano de negócio vai te dar uma visão, né? Uma estimativa e uma visão de como vai ser o seu negócio, tá? Com projeções, com controles e com uma tranquilidade muito maior, tá? Então, isso é o passo básico para você começar qualquer negócio. O que eu fiz? Nada disso. Eu não fiz um brainstorming, eu não fiz uma pesquisa de mercado, eu não fiz um plano de negócios. Eu literalmente não fiz nada disso. O que eu fiz? Eu tinha uma intuição, e sempre tive uma paixão muito grande por cães, mas eu tinha uma intuição de que aquele produto, aquela base, aquela formulação base que eu tinha desenvolvido lá no meu projeto de doutorado, ela seria vendável a um custo extremamente interessante. Eu me abdiquei demais, tá? Esse é um dos principais fatores que as pessoas elas têm que levar em consideração. Por quê? Porque durante um bom tempo você não vai ter uma boa condição financeira. Durante um bom tempo você não vai ter uma boa condição financeira. Anos você não terá uma boa condição financeira. Então você tem que se abdicar de várias coisas, inclusive de comer fora, de viajar, de ir num barzinho, muita coisa você vai ter que se abdicar. Eu tenho isso muito vivo na minha memória, que bem no começo da empresa, tinha uma marmitaria do lado da fábrica, e todo dia eu almoçava uma marmita PP, que é a menor marmita que tinha, tá? Eu lembro que ela custava R$10 na época. Então eu todo dia almoçava a marmita, eu jantava alguma coisa em casa, eu fazia alguma coisa em casa, eu me virava, eu não saía, eu não comia fora, eu andava de carro velho, não tinha preocupação nenhuma em relação a isso. Mas eu tinha um objetivo muito bem definido, tá? E uma fé quase inabalável. Por que eu digo quase inabalável? Porque uma das coisas que a empresa fez comigo foi me viciar em remédio para dormir. Faz aproximadamente uns 6 meses que eu consegui me desvencilhar disso, né? Há uns 5, 6 anos a empresa está muito bem, né? Há uns 5 anos mais ou menos a empresa está muito bem, mas eu estava totalmente viciado em remédio para dormir. Por quê? Porque eu deitava à noite no começo da empresa e eu não conseguia desligar a cabeça. Eu não conseguia parar de pensar o que eu ia fazer, como eu ia fazer, se ia dar certo, se não ia dar certo, se eu ia ter dinheiro para pagar conta, se eu não ia ter dinheiro para pagar conta, se eu ia quebrar, se eu não ia quebrar. E eu passei por todos os remédios para dormir que vocês possam imaginar, tá? Não tem nenhum remédio para dormir existente que eu já não tenha tomado. Eu ia tomando, aumentando a dose, parava de fazer efeito, eu trocava. Outra coisa que eu fiz, honestidade, tá? Isso daí, na verdade, nem deveria estar aqui, porque isso é uma premissa básica de toda e qualquer pessoa, né? Mas é impressionante quando a gente faz as coisas certas, quando a gente faz o certo, né? Quando nós somos pessoas do bem, pessoas de bem, pessoas que querem o bem das outras pessoas, é impressionante como o universo devolve para a gente na mesma intensidade e na mesma moeda. Trabalho extremamente duro, trabalhei muito mais do que eu trabalho hoje, muito mais, né? Depois eu vou contar para vocês mais ou menos as minhas principais atividades. Eu fui criando relacionamentos, né? Venda é relacionamento, né? Você faz uma primeira venda, você se torna amigo do seu cliente, você vai pegando amizade com um, vai pegando com o outro, aí começam a falar de você, olha, eu comprei do Lucas, o produto dele é muito bom, e eu fui criando dessa maneira relacionamentos. Eu fui sempre reinvestindo bastante na empresa, tá? Esse é um erro de muitos empreendedores, de muitos empresários, principalmente brasileiros, e por isso que as empresas quebram, tá? A pessoa começa a ganhar um pouco de dinheiro, a primeira coisa que ela faz é comprar um carro, um carrão, comprar uma casa, só que ela esquece que o dinheiro vem da empresa. Então, quanto mais você puder reinvestir e investir no seu negócio e fazer com que esse negócio fique cada vez mais rentável, cada vez mais saudável, para na hora certa
você ter a possibilidade de você comprar aquilo que você quer, é muito melhor. E fui formando o meu time, fui formando a minha equipe. Então, realmente, tudo que eu falei ali de brainstorming, plano de negócios e de pesquisa de mercado, gente, eu não fiz nada disso, tá? Agora, e se eu tivesse feito? Olha, eu tenho certeza que eu teria tido um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade e teria errado menos, tá? Por quê? Porque eu teria uma melhor visão do meu mercado, uma melhor visão sobre o meu negócio, né? Eu com certeza teria errado menos, teria um crescimento talvez um pouco mais ordenado, só que talvez eu tivesse perdido o timing do negócio. Então, às vezes, algumas pessoas, algumas empresas aí, elas desenvolvem um plano de negócio tão bem elaborado, tão perfeito, que elas gastam meses e meses desenvolvendo esse plano de negócio, ou até mais. E às vezes, quando o plano de negócio está pronto, outra pessoa já entrou, outra pessoa já está fazendo aquilo que você ia fazer, e essa pessoa, ela já saiu na sua frente, pelo menos no mercado, tá? Não em organização, né? Não quer dizer que essa empresa que fez o passo a passo certinho, que ela não pode passar essa pessoa, não pode se dar melhor do que essa pessoa, né? Do que essa empresa, no caso. Mas, em termos de tempo, de timing, é realmente um tempo que você acabou perdendo ali. Que, às vezes, tá? Dependendo do caso, vale muito a pena. Então, eu sou o sócio proprietário da Pet Dog Alimentos. Eu vou falar como que a empresa começou, né? Quando que ela começou, como nós éramos e como nós estamos hoje. E vou apresentar um pouquinho para vocês os produtos, só para vocês conhecerem, tá? Eu não estou aqui para ficar divulgando produto, ficar falando especificamente dos produtos. Acho que não é a ideia, tá? A ideia é vocês conhecerem a minha trajetória, conhecerem a trajetória da empresa e saber, na verdade, tudo que eu já passei. Então, a empresa ela começou em janeiro de 2012. Eu investi R$35 mil, tá? Eu acabei comprando essa marca e comprando o maquinário de uma pessoa que tinha falido. Era uma empresa extremamente pequena. A gente ficava num barracão de 180 metros quadrados, mais ou menos. Tá? Todos os biscoitos eram feitos na mão. Biscoito por biscoito era feito na mão. Então, eu batia a massa numa macieira pequenininha de 15 quilos, laminava essa massa naquelas laminadoras que nem tem na feira, sabe? Que eles abrem aquela massa de pastel. Jogava essa massa em cima da mesa, pegava um moldezinho de inox, que tinha três formatinhos de osso. E eu pressionava esse molde nessa massa, e depois eu pegava esses biscoitos, colocava na bandeja e levava para o forno, né? Eu tinha um faturamento mensal de R$8 mil por mês, e só de funcionário, eu tinha 7 funcionários, e pagava de salário base R$1.150 mais impostos. E tinha uma capacidade máxima de produção de 4 a 5 toneladas por mês. Aí vocês começam a entender o porquê que eu comecei a tomar remédio para dormir, né? Porque com o meu faturamento, eu não conseguia pagar nem os meus funcionários e nem os impostos referentes à folha de pagamento. Imagina pagar aluguel, matéria-prima, embalagem, contador e por aí vai. Ou seja, realmente eu não tinha lucro nenhum, eu só tomava prejuízo, e bastante prejuízo. E quais foram os meus principais desafios iniciais? Essa marca é uma marca que ela já existia no mercado e o antigo proprietário acabou queimando a marca, tá? Ele acabou fazendo umas negociações erradas, acabou vencendo muito produto, acabou estragando muito produto, porque ele não tinha um controle de qualidade muito rígido, então os biscoitos carunchavam demais, dava muito caruncho. Ele não trocava, carunchou, ele não atendia o telefone mais, o cliente dele mandava e-mail, ele já não respondia mais, e a marca estava extremamente queimada. Tanto é que quando ele me vendeu a empresa, né, a máquina e as marcas, ele me deu uma lista de clientes. Falou, ó, liga para todos esses clientes aqui, que são todos clientes ativos. Todos os clientes que eu liguei, todos me xingaram. Não teve nenhum que falou, nossa, que legal, eu vou comprar. Claro que eu compro. Todos me xingaram.
E todos fizeram eu trocar o que tinha estragado para voltar a comprar. E falaram, se tiver mais algum tipo de problema, se tiver mais algum tipo de problema de caruncho ou de qualquer coisa que seja, eu não trabalho mais com a linha. Então, tinha zero conhecimento de marca, a marca não era conhecida no mercado. Eu tinha zero conhecimento do mercado. Eu não sabia como que o mercado funcionava. Eu não sabia se eu venderia direto para uma loja ou se eu venderia para um distribuidor, qual que é a margem que o distribuidor atuava. Se eu quisesse ter um preço no ponto de venda, como que eu escalonava isso para o meu distribuidor ter margem, para eu ter margem? Eu não sabia nada, 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 nada. O processo era totalmente manual, era como eu falei, biscoito por biscoito feito à mão, uma capacidade de produção baixíssima. Eu tinha a capacidade para produzir de 4 a 5 toneladas por mês, no máximo 4 a 5 toneladas. Eu tinha um portfólio muito fraco de produtos, tinha pouquíssimos produtos, e produtos queimados no mercado. Tinha zero relacionamento, porque eu não era do mercado, eu era da parte técnica, né? Eu me enfurnei dentro de uma universidade e fiz mestrado, fiz doutorado, então eu não conhecia ninguém do mercado pet. Ninguém. E muita insônia, muito medo, preocupação, e que me levou a tudo aquilo que eu já contei para vocês. Então, esse aqui é um flyer, foi o primeiro folder que eu fiz da empresa. Que aí, qual foi a ideia que eu tive? Eu falei, se é um processo manual, se é tão manual, isso aqui parece uma padaria, e nós somos a única padaria para cães do Brasil, porque na época a paneteria de cane tinha falido. Então eu falei assim, eu vou tentar utilizar isso como marketing, utilizar como a maior padaria para cães. E eu trabalhei durante muito tempo desse jeito, falando que era a maior padaria para cães. E eu tinha 3 tipos de biscoito, 2 tipos de panetone, um tipo de biscoito tipo cookie e 3 sabores de muffin, que são os bolinhos. Essa era a minha linha. Tá? Era só com isso que eu realmente trabalhava. E era tudo feito na mão. O bolinho era feito na mão, o bolinho era embalado manualmente. O cookie tinha uma maquininha que fazia o cookie, mas era uma maquininha muito pequenininha, dava uma produção extremamente baixa. E os biscoitos eram feitos daquela maneira lá que eu falei. Tá? E aí, o que eu fazia no começo? Lembra que eu falei para vocês que eu tive que me abdicar de várias coisas? E eu realmente me abdiquei de várias coisas. Financeiras, demais, e de tempo. Por quê? Eu comprava matéria-prima, eu emitia nota fiscal, eu fazia o boleto, eu fazia a venda, eu ajudava o pessoal na produção, assando biscoito, cortando biscoito, embalando biscoito. Eu descarregava o caminhão de matéria-prima, eu carregava o caminhão de produto acabado, eu cotava frete, eu chamava a transportadora, eu era sozinho no escritório. Eu fazia 100% das atividades e de todas as pessoas que estavam ali, eu era a pessoa que menos ganhava dinheiro. Todos os meus funcionários, apesar de terem um salário de R$ 1.150, eles ganhavam mais dinheiro do que eu, porque eu tomava prejuízo. E aí eu tive uma ideia. Eu falei, já que essa empresa não se sustenta em pé, vamos abrir uma empresa de consultoria, vamos começar a prestar consultoria para algumas empresas, e o dinheiro que eu receber dessa empresa de consultoria, eu vou jogar dentro da minha empresa. Eu vou pagar meus funcionários, vou pagar a minha matéria-prima e vou viver com o que sobrar. O que sobrar, eu vivo. E aí foi que eu abri a Consulpet, que foi uma empresa de consultoria que durou muitos anos. Me ajudou demais. Se não fosse a Consulpet, eu não estaria conversando com vocês hoje. A gente atendia fábricas de ração, fábricas de palatabilizante, fábricas de biscoito para cães, eu cheguei a dar consultoria, fábrica de premix, vitamínico e mineral, e a gente tinha contratos mensais. Então, assim, eu trabalhando ou não, a empresa me pagava um valor por mês, e se tivesse uma demanda maior no mês, eu fazia, se não tivesse demanda nenhuma no outro mês, eu não fazia. Então, a gente registrava produto no Ministério da Agricultura, a gente mexia com exportação, mexia com importação,
fazia fórmulas, né? A gente fazia muita fórmula de ração, né? De uma marca especificamente, que é a Premiata. Eu fui consultor da Premiata durante muitos anos. Eu fui consultor da Premiata há uns 8 anos, mais ou menos. A gente fazia suplementos alimentares. Eu fui consultor da Pet Nutrition, que hoje é a Vert Laboratórios, também durante um bom tempo. E aí, o que eu fazia? Tudo que eu recebia dessas empresas por mês, eu quitava todas as contas da fábrica, e aí sobrava um dinheirinho para mim. E aí era com esse dinheirinho que eu vivia, que eu comia, que eu colocava gasolina no carro. Por sinal, eu tinha um carro extremamente velho na época. A gente estava em 2012, eu tinha um carro 97, bem antigo, que eu lembro disso até hoje, que quando eu ia visitar os meus clientes da fábrica de biscoito, eu parava o carro escondido, para ninguém ver o carro que eu tinha. Por quê? Eu ficava pensando assim, ó, o cara, a primeira coisa que ele vai pensar é, se o dono da empresa tem um carro caindo nos pedaços velho desse jeito, cara, essa empresa é muito pequenininha, essa empresa não é legal, essa empresa não é boa. Então, sempre que eu ia visitar cliente, eu sempre parava o meu carro escondido, para ninguém ver o carro que eu tinha, e ia com fé, com coragem, para tentar vender. Então, foi realmente graças à Consulpet que me deu bastante suporte para isso, tá? Aí eu tive uma segunda ideia. Qual que foi a segunda ideia que eu tive? Eu um dia entrei na fábrica e eu estava ajudando o pessoal a cortar os biscoitos, colocar no forno, inclusive queimei o braço no forno esse dia, caiu uma assadeira quente no meu braço, torrou meu braço. Eu falei, meu, se eu continuar fazendo biscoito na mão, eu não vou sair disso daqui. A gente não consegue produzir, a gente faz 200 quilos por dia, 150 quilos por dia, depende do item. Não tem jeito, não tem jeito, eu preciso investir. Só que eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro nenhum guardado. Meus pais não tinham dinheiro nenhum guardado, né? Inclusive não tem até hoje, meus pais. E assim, eu não tinha condições. Aí eu falei, eu preciso automatizar. Eu preciso conversar com algum torneiro mecânico que me faça uma maquininha, que me faça o biscoito automaticamente, que eu jogo a máquina, nem que faça pouquinho biscoito, mas que eu consiga ter uma produção maior e com menos funcionários. Então foi aí que eu parti para o endividamento. Durante muitos anos eu me endividei para fazer a empresa crescer. Então eu peguei bastante capital de giro para comprar máquina. Eu passei muito cartão do BNDES para comprar máquina, então eu acabei financiando máquina. Especificamente, essa primeira máquina que eu tive a ideia, eu tomei o calote. Eu dei 30 mil reais na mão do cara, ia ficar 60 mil a máquina. Eu dei 30 mil reais na mão do cara para ele fazer a máquina para mim. Ele nunca fez a máquina para mim, até hoje eu estou esperando ele fazer a máquina para mim. Então, assim, essas coisas elas vão te deixando chateado, elas vão te deixando desanimado, mas você tem que continuar, né? Aí eu arrumei uma outra pessoa para fazer uma máquina para mim. Ele me cobrou um valor superior a esse, me prometeu uma produção de 400 quilos hora, de 300 a 400 quilos hora, ele me prometeu. Ele me entregou uma máquina que fazia 80 quilos hora, e eu já tinha pagado a máquina para ele. Mas tudo bem, pelo menos eu estava conseguindo melhorar a minha produção. Para quem fazia 150, 200 quilos no dia, fazer 80 quilos por hora já é um salto bem grande, né? E aí eu comecei investindo cada vez mais na fábrica, fazendo melhorias estruturais, comecei um pouquinho de marketing, né? Muito pouco mesmo, porque eu não tinha dinheiro para isso. E aí foi que eu contratei uma pessoa para o administrativo. Que eu consegui, na verdade, contratar uma pessoa para o administrativo. Mas lembrando, tirando o dinheiro da Consulpet e jogando todo mês o dinheiro da Consulpet na Pet Dog Alimentos. Todo mês eu pegava o dinheiro que eu recebia e jogava na Pet Dog Alimentos. E aí, dentre essas máquinas, tá? A primeira máquina que eu tive, né, foi a minha primeira laminadora. Para quem não sabe, laminadora é um tipo de máquina que faz biscoitos duros, né? Não são biscoitos do tipo cookie, que é um outro tipo de máquina, tá?
Isso é utilizado tanto em biscoito para cães quanto em biscoito para humanos, a máquina laminadora. E aí eu pedi para esse rapaz fazer essa máquina laminadora para mim, que ele me prometeu 300 a 400 quilos hora e fazia 80. E aí eu comprei essa minha primeira laminadora, fazendo 80 quilos por hora, e comprei um forno rotativo. Um forno rotativo é um forno que você não precisa ficar colocando as bandejas, bandeja por bandeja. Você coloca as bandejas dentro de um carrinho e esse carrinho entra dentro do forno. Então assa tudo de uma vez, ele fica girando dentro do forno. E a hora que está pronto, você tira ali, você tem 64 assadeiras assadas. Então esse foi o primeiro investimento que eu fiz. Fui no banco, fiz empréstimo e comprei a minha primeira laminadora e meu primeiro forno rotativo. Tá? Foi um forno rotativo usado que eu comprei e a laminadora foi feita por uma empresa também bem de fundo de quintal. Tá? Por isso que a produção era extremamente baixa. E eu comprei também uma balança automática. Né? Eu comprei uma balança que tinha um cabeçote só, ou seja, uma célula de carga pesando só, para eu pesar automaticamente os pacotes. Né? No caso, os potinhos, porque eu só tinha pote na época. Né? Então, para não ter que ficar pesando na mão, porque era tudo manual. Eu pegava a balança, colocava o potinho em cima, tarava, pegava o biscoito, jogava dentro do potinho, a hora que deu peso, fechava o potinho e mandava para frente, para colar a etiqueta e para colocar dentro da caixa. E essa balança ela vai tremendo o produto, na hora que chega no peso desejado, ela abre, você tá com o potinho embaixo, ela dosa automaticamente. Tá? Só que eu fiz esse investimento, né? Fiz todo esse investimento, só que eu não tinha venda. Eu não tinha venda para isso. Aí eu estava com um problema maior, porque além de eu ter que pagar os meus funcionários, eu tinha que pagar o empréstimo. Eu tinha que pagar o capital de giro, os capitais de giro que eu tinha feito. Eu tinha que pagar isso daí. E as vendas não estavam acompanhando. Eu tinha melhorado a minha planta, produzia pouco ainda, mas produzia muito mais do que eu estava acostumado a produzir. Só que eu não tinha venda para isso. E aí eu cheguei numa encruzilhada. O que eu faço? Para que lado eu vou? Qual que é a maneira mais rápida e fácil de resolver isso daí? Porque a marca, ela tem um tempo de maturação. Ela demora um tempo para ela ficar conhecida. Ela demora um tempo para as pessoas desejarem a sua marca no mercado, para os clientes virem atrás de você, né? Para os distribuidores virem atrás de você, para os lojistas, para os atacadistas, para o supermercado. Então, eu falei, a única saída que eu via na época era terceirizar. Ou seja, começar a produzir para outras marcas. Eu continuar mantendo a minha marca Pet Dog, trabalhando com ela, fazendo marketing com ela, buscando novos clientes para ela, mas paralelamente a isso, terceirizar para outras empresas. Porque às vezes não é negócio para uma empresa montar uma fábrica de biscoito. Eles têm uma marca, essa marca com certeza era mais forte que a minha, eles têm uma penetração muito maior no mercado, então eles podem terceirizar comigo, eu embalo na marca deles, e assim eu consigo aproveitar o investimento que eu fiz, né? Aproveitar essa laminadora porca feita, mas que fez aumentar a minha capacidade produtiva, aproveitar o meu único forno rotativo e aproveitar essa balança automática. E foi isso que eu fiz. Né? A gente começou a terceirizar produto em 2014. Em 2014 a gente iniciou a terceirização para outras empresas. E por que eu pensei em terceirização? Porque eu precisava diminuir os meus custos fixos. Eu precisava fazer com que essa máquina, que estava me gerando uma parcela, eu tinha que pagar a parcela da máquina, do forno e da balança. Eu tinha que diluir isso daí, eu tinha que aumentar o meu faturamento. Eu tinha que aumentar a minha capacidade de gerar caixa, aumentar a minha capacidade de ter dinheiro para bancar esse investimento que eu fiz. Eu conseguia também manter o meu quadro de funcionários, ou até no caso aumentar ele, conforme eu fosse pegando outras marcas, outras empresas se interessassem em terceirizar. Fui criando relacionamentos, fui tendo um aumento na minha participação do mercado, mesmo não sendo com a minha marca, era a minha empresa que estava fazendo. Então, se a pessoa virasse assim e falasse, nossa, quem que está fazendo esse biscoito aqui? Ia ver lá, Qualipet. Por quê? Qualipet é a minha razão social. A marca é Pet Dog Alimentos.
E a razão social é Qualipet. Pô, Qualipet, vou entrar em contato com eles também tenho interesse, tá? Então, eu fui aumentando a minha participação no mercado e criando relacionamentos. E o mais legal de tudo, eu fui criando novos produtos. Não para minha marca. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para fazer embalagem. Hoje, para você lançar um produto no mercado, para você lançar um SKU no mercado, em saco pouch, você gasta de 40 a 50 mil reais por item. Então, se você for lançar uma linha de 4 produtos, você tem um gasto de 200 mil reais em embalagem, de uma linha nova, de um produto que não tem venda, que não está cadastrado em vários lugares. Ou seja, você vai tirar 200 mil reais do seu caixa e essas embalagens vão durar quanto tempo? 1 ano e meio? 2 anos? E outra, eu não tinha 200 mil reais no meu caixa, eu não tinha 50, eu não tinha 10, eu não tinha 5 mil reais no meu caixa. Eu não tinha dinheiro. Aí, no meio de tudo isso, a gente teve um acidente de percurso. Esse acidente de percurso ele aconteceu em 2016, se não me falha a memória. Tá? Eu já estava com uma capacidade de produção maior, eu já estava terceirizando para várias empresas, eu já estava com a minha marca um pouco mais conhecida no mercado, eu já tinha uma linha maior de produtos. E aí uma empresa entrou em contato comigo, porque ela queria fazer uma cesta de Natal para cachorro. Eles entraram em contato comigo, queriam comprar biscoito, panetone e muffin. E aí fizemos reuniões, fomos na empresa deles, fui na empresa deles, né? Quando eu falo fomos, porque ele foi atrás de mim e de outras empresas do mercado pet que eram amigos, né? Então a gente foi tudo junto lá. Fizemos uma reunião com o dono da empresa, a empresa do cara é enorme, devia ter uns 10, 12 mil metros quadrados de área. A empresa dele tinha conta no mesmo banco que eu tinha. Eu entrei em contato com o meu gerente e falei assim, cara, ó, esse cara quer me comprar tanto, posso vender? Ele falou, meu, pode vender, o score do cara no banco é altíssimo, a empresa dele é muito velha, o cara é super saudável, pode vender despreocupado. Tá bom. Vendemos. Me lembro até hoje, vendemos 200 mil reais para eles. Ele pagou uma parcela de 50 e nunca mais pagou. Ele ficou devendo 150 mil reais para mim. E ficou devendo mais 180 para um outro amigo meu, mais 130 para um outro. E no final das contas, ele pediu recuperação judicial, aí fizemos acordo, ele me pagou 13 mil reais para dar como morta a dívida. Nessa época, eu achei que eu fosse quebrar. Apesar de eu estar um pouco mais saudável, né? Apesar da empresa ter atingido o seu ponto de equilíbrio, eu não estava precisando mais colocar dinheiro do bolso nela, né? Ela já estava conseguindo girar, né? Eu achei realmente que eu fosse ficar pelo caminho. E aí, por sorte, a minha namorada na época, hoje é a minha esposa, ela deu PT num carro que eu tinha, e esse carro estava no nome da empresa. E aí o seguro depositou o dinheiro na conta da empresa. Não era um carro caro, né? Estava muito longe desse valor, mas foi o dinheiro que deu um fôlego para a gente realmente continuar, tá? Esse dinheiro acabou ficando na conta lá da fábrica, acabou ficando lá na conta da empresa, e a gente voltou a andar de carro mais velho ainda. Compramos um Honda Civic 1995. Lembro até hoje, acho que eu paguei 10 ou 12 mil reais no carro. Isso em 2016. Então, assim, a gente tem que saber voltar para trás quando é necessário, mas a gente nunca pode perder o nosso objetivo, a gente nunca pode perder o nosso foco. E uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, e tenho até hoje, e não paro nunca, é de reinvestir sempre. Reinvestir sempre. Hoje, se você conversar com qualquer pessoa aí da minha equipe, qualquer pessoa que convive comigo, independente da saúde financeira da empresa, independente do nosso faturamento, independente do que a gente tem conquistado, a gente sempre está reinvestindo na empresa. A gente sempre está comprando uma máquina que produz mais, a gente sempre está lançando uma linha de produto, a gente sempre está entrando em grandes clientes, porque crescer, tem muita empresa que fale crescendo, que tem venda e ela vai à falência. Por quê?
Eu compro matéria-prima, embalagem, pago os meus funcionários, pago meus impostos, num prazo médio de 30 dias, vamos por aí. No máximo 30 dias. Tem cliente que me paga com 90 dias. Cliente grande que me paga com 120 dias. Se eu não tiver caixa para manter esse crescimento, eu quebro. Então, por isso que eu volto naquele mesmo ponto que eu falei no começo. Muitos empresários quebram, porque quando ele vê que a empresa está crescendo, que as coisas estão melhorando, né? Que o DRE da empresa é bom, a primeira coisa que eles fazem é comprar um carrão, comprar uma casa, comprar um apartamento, começar a ostentar. E a gente sempre teve na nossa ideia, na nossa cabeça, do reinvestir sempre. E hoje, como nós estamos? Hoje nós somos a segunda maior fábrica de biscoitos laminados do Brasil. Tá? Existe uma diferença entre biscoito moldado e biscoito laminado. Nós somos também a segunda maior fábrica de biscoitos moldados no Brasil. Isso não é um orgulho tão grande, porque só tem 3. Mas nós somos a segunda. Agora, em termos de biscoito laminados, a gente está falando de grandes empresas. Tá? A gente está falando de Purina, de Pedigree, né? E nós somos a segunda. A gente fica atrás hoje, em termos de volume de produção, só para Pedigree. Nós somos o maior terceirizador de biscoitos do Brasil. A gente produz para mais de 30 marcas. Então, quando vocês forem aí em qualquer loja, peguem biscoitos e virem. Vocês vão ver que muitos desses biscoitos são produzidos pela Qualipet. Inclusive, quem frequenta a Cobasi, por exemplo, quem faz a marca própria da Cobasi somos nós, o biscoito Joy Cook e o biscoito Origem Natural. Agora a gente vai para 5.200 metros quadrados de área de produção e armazenagem. A gente tem hoje uma capacidade de produção de mais de 400 toneladas por mês. Nós não produzimos isso, óbvio, mas nós temos uma capacidade de produzir 400 toneladas por mês. Hoje a empresa produz em média aí de 180 a 200 toneladas por mês. Hoje o nosso maquinário ele é muito mais moderno, ele tem uma altíssima produtividade. Lembram lá daquela laminadora que fazia 80 kg por hora? Hoje a minha laminadora tem item que ela faz 1.000 kg por hora. E lembra daquele forno rotativo que eu tinha um só? Hoje eu tenho 6 fornos rotativos duplos. Cada forno rotativo entram 2 carrinhos. Então é como se eu tivesse 12 fornos. Tá? Nós estamos em mais de 100 distribuidores em todo o Brasil e presentes 80% dos grandes players. Quem seriam mais ou menos aí? Então a gente está presente na Cobasi, na Pets, Pet Love, Pet Camp, Pés e Patas, Consulado da Ração, Polipet, Dogs Day, Auto West, Dr. Rato. Aí falando em autosserviço, a gente está no Big, né, que é o antigo Walmart, estamos no Zafra, Carrefour, Pão de Açúcar, Sam's Club, Açaí, Tenda Atacado, Proença, Rede Boa, São Vicente, estamos entrando na Rede Mateus agora, que é lá no Maranhão, Rede Condor de supermercados, Mufato, estamos entrando no Covabra e por aí vai. E hoje nós somos a segunda maior fábrica de biscoito para cães do Brasil, mas nós temos a maior linha de biscoito para cães do Brasil. Então, quando a gente pensa em portfólio, né, aquela empresa que tinha 3 biscoitos, né, tinha o biscoito de chocolate, 4, né, porque tinha o cookie, mas que tinha um biscoito de chocolate, um biscoito sabores e um biscoito bacon, hoje a gente tem a maior linha de biscoitos do Brasil, tá? Eu só vou mostrar para vocês a linha, mas eu não vou entrar em detalhes porque não é essa a ideia. Então, hoje nós temos a nossa linha natural, é uma linha 100% natural, que é a linha Pet Dog Natural, tá? É um biscoito integral, livre de transgênicos. Todos esses elementos que vocês estão vendo aí nas embalagens, tá? Morango, amora, framboesa, cenoura, beterraba, brócolis, entra in natura. Então, a gente compra cenoura, compra beterraba, bate no liquidificador industrial e adiciona isso na massa. Tá? É um produto que não tem nenhum tipo de conservação química. Temos a nossa linha Pet Dog Croc, que é a linha mais vendida da empresa, que é a linha que foi a minha formulação base do meu doutorado. Tá? É a nossa linha líder de mercado.
E tem para raças pequenas, tem para raças médias e grandes, tem para filhotes, tem o integral, tem o colorido. E o grande diferencial da empresa, não sei se eu já citei isso para vocês, mas quem conhece os nossos produtos, ou a partir de agora quem tiver curiosidade de conhecê-los, tá? Todos os nossos biscoitos, todos os nossos produtos, eles são extremamente humanizados. Então, é aquele biscoito que você abre o pacote, você sente o cheiro e você tem a impressão de que não é para cachorro. E essa foi a minha ideia durante o meu projeto de doutorado. Por quê? A gente tinha, na época, biscoitos, e a gente tem ainda, né? A grande maioria dos biscoitos, das fábricas de biscoito, eles fazem biscoito, mas o biscoito ele tem um pouco cheiro de ração. Ele tem gosto de ração, ele tem cheiro de ração. E o nosso biscoito ele é completamente diferente. Ele não tem cheiro de ração, ele tem cheiro de biscoito feito pela avó. Sabe aquele cheirinho de biscoito caseiro? Então, esse é o grande diferencial nosso. Esse foi o nosso último lançamento. A gente lançou uma linha de cookies. Uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui, eu estaria sendo muito injusto se eu deixasse de falar. A pessoa responsável por fazer as nossas artes, tá? Fazer a parte de desenvolvimento das embalagens, das artes, é a minha esposa. Por isso que a qualidade é extremamente interessante. Você vê composição de cores, você vê coisas engraçadas, como, por exemplo, essa linha de cookies, né? Com uma linha extremamente bonita. Agora a gente lançou também a nossa linha gourmet, que a gente repaginou, na verdade. Lembra aqueles primeiros produtos que eu falei que eram em potinho? Chocolate, bacon e sabores? A gente repaginou isso para saco pouch e ainda lançou um produto de carne. Esse produto especificamente, a linha de cookie, a linha natural, é um produto que é aquele produto que se você abrir e sentir o cheiro, você fica maluco, porque tem uma qualidade sensorial muito presente, muito marcante. A gente faz panetone para cachorros, nós somos a maior empresa produtora de panetones para cachorros. O ano passado a gente vendeu 240 mil peças de panetones para cachorros. E a gente faz os muffins para cachorro, que são aqueles bolinhos, tá? Esse produto é um produto extremamente diferenciado, né? Só mais uma empresa que faz esse tipo de produto, mas assim, a gente disparado é a empresa que mais produz esse tipo de produto. Para vocês terem uma ideia, na verdade, a gente consegue produzir aí, se a gente focar e dedicar 100% na produção de muffins, a gente consegue produzir de 10 a 12 mil bolinhos por dia. Tá? Travou de novo. Vamos fazer de novo o que eu fiz. Ô, Lucas, eu vou ter que fazer o papel do chato aqui. Não, acabou. Ficou com o nosso tempo. Acabou. E aí, como último slide, a gente fala de empreendedorismo, gente. Às vezes a gente fica pensando, para eu empreender eu preciso abrir uma empresa. Para eu empreender eu preciso criar o meu próprio negócio. Para eu empreender eu preciso. Não. Existe algo que chama empreendedor corporativo. O que é esse empreendedor corporativo? É o intraempreendedor. Ou seja, ele é um funcionário, só que dentro da empresa ele empreende com novos projetos. Então, tem um jeito de nós empreendermos ou de sermos empreendedores trabalhando para uma outra empresa. A gente pode empreender novos projetos dentro dessa empresa. Tá? E aí, com certeza, sem sombra de dúvidas, vocês vão crescer na carreira e vão ser pessoas extremamente felizes. Mas empreender dentro da sua própria empresa, criar a sua própria empresa, o seu próprio negócio, não é fácil. Não é fácil. É muito sofrimento, é muita abdicação. Não se esqueçam dessa palavra. Vocês têm que se abdicar de muita coisa, mas sempre com um objetivo principal muito bem definido. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que não tenha sido chato. Eu tentei passar o mais rápido possível pelos produtos, porque eu acho que não é a ideia. Tá? A ideia era realmente contar a nossa trajetória, contar a nossa caminhada, e eu trouxe os produtos apenas para vocês conhecerem. E agradeço demais mesmo essa oportunidade. Eu me sinto lisonjeado e foi um prazer imenso compartilhar a história da fábrica com vocês. Nossa, Lucas, parabéns aí pelo case, né? Pela história de vida e de empreendedor. Os parabéns, assim, é muito bacana ver
um zootecnista andando aí numa área nova, né, de administração de pet e de trazer um exemplo aí do empreendedorismo. E aí eu trabalho há muito tempo com empreendedorismo, né? Eu formei lá na zootecnia também. Logo depois eu fui trabalhar no Sebrae, e aí fui por esse mundo do empreendedorismo e eu percebi uma coisa, né? Que a gente se formava muito bom técnico e não se formava nada de gestão de empreendedor, né? Como é que você viu isso depois que você se formou? Você acha que a faculdade te trouxe um pouco disso já eu sou um pouquinho mais antigo assim que você da formação da faculdade lá alguns anos antes. E na minha época era uma coisa que a gente não via e que aí depois no CRMV, também na faculdade dos grupos que eu consegui participar, eu sempre levantei essa bandeira de trazer essas disciplinas para dentro dos cursos técnicos, não só da zootecnia, mas dos outros cursos também. Como é que você viu isso depois? Olha, eu sempre falo a frase que eu aqui, né, no meu caso, tá? Eu vou falar baseado na minha caminhada. Não tem um curso para ser empresário, né? Ah, mas tem administração de empresas. Gente, na teoria é uma coisa, na prática é completamente diferente, tá? Até se você for buscar ajuda de algumas entidades que ajudam microempresários, né, empresários pequenos, eles têm uma visão, às vezes, muito deturpada de algumas coisas. E o que eu acho mais importante que a faculdade ela fez comigo não foi aprender a ser empresário, né? A gente aprende isso todos os dias, aprende na marra, aprende errando, mas eu acho que o que a faculdade me ajudou muito foi na questão de você aprender melhor a resolver problemas, né? Porque, querendo ou não, na faculdade a gente resolve diversos problemas, né? Diversos conflitos, vamos assim dizer. Então, eu acho que a bagagem que a faculdade me trouxe foi exatamente essa, de resolução de problemas. E a empresa Consulpet também trouxe isso muito para mim. Porque, apesar de eu não ter patrão, né? Na verdade, eu tinha vários patrões. Porque eu prestava consultoria para 6 empresas, 7 empresas de uma vez só, e todos eram patrões meus. Todos me cobravam, todos queriam alguma coisa, né? Então, eu acho que isso também foi um aprendizado muito grande para mim. Mas a faculdade, eu acho que ela te guia. Ela talvez não a parte técnica, né? Mas do pesquisar, do correr atrás, do buscar, entendeu? Porque eu acho que o que diferencia a gente é exatamente isso, né? A gente questionar as coisas. A faculdade faz a gente questionar bastante coisa. Legal, bacana. E uma outra pergunta, né? Na hora que a gente está falando de comportamento empreendedor, tem um que a gente trabalha bastante e tenta ver nos empreendedores, que é a questão da persistência. E que a gente vê no teu caso aí é um exemplo de persistência, né? E aí, quando a gente faz um contraponto, que às vezes a persistência chega a beirar a teimosia. Como é que você se classifica aí, persistente ou teimoso? O que você acha que foi mais importante aí nessa caminhada? Ah, difícil responder. É muito difícil. Eu sei que assim, ó, no começo da empresa, quando eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, mas muito grande mesmo, eu rezava para ter um sócio. Eu rezava, eu falava, nossa, podia entrar alguém aqui, injetar dinheiro, o cara ficava com 50%, eu ficava com 50%, pelo menos as coisas deslanchavam, pelo menos. E hoje eu agradeço a Deus por eu nunca ter tido um sócio, entendeu? Eu nunca ter tido de ter concretizado exatamente isso, sabe? De ter realmente entrado alguém aqui e de ter investido uma grana para fazer as coisas melhorarem. Então, quando você me pergunta de persistência ou de teimosia, eu fico um pouco em dúvida, viu? Eu acho que eu fui um pouco dos dois. Eu acho que eu fui um pouco dos dois, mas eu acho que eu fui mais persistente do que teimoso. Porque a teimosia, eu acho que se você está indo por um caminho e você vê que ele não está dando resultado, e você permanece nesse caminho, aí eu acho que é você ser teimoso. Se eu tivesse continuado produzindo tudo na mão, tudo manualmente, biscoito por biscoito, eu acho que aí teria sido uma teimosia muito grande e com certeza a gente não estaria conversando hoje. Legal. Pelo exemplo como foi a tua caminhada, a gente percebe isso mesmo. Você foi
muito persistente, foi olhando o mercado, foi vendo as oportunidades, foi pensando em soluções, né? E a física já trazia para a gente, né? Se é um pouco de atrito, não tem movimento, né? Então, quando a gente vê a dificuldade, que a gente estuda um pouco como sair dela, a gente vê as trajetórias dos empreendedores aí florescendo e sendo bacana aí de ter resultado. Um outro ponto que eu acho que é importante quando a gente está falando de empreendedorismo é a rede de contatos, né? Networking. Como é que foi isso para você? Você não entendia desse mercado, você não conhecia o comercial. Como é que você foi criando essas redes que depois provavelmente deve ter alavancado o seu negócio? Olha, isso é uma característica pessoal, tá? Eu sempre fui e sou até hoje uma pessoa extremamente brincalhona. Então, eu às vezes acabava conquistando os clientes, conquistando amigos, né? Eu tenho, sei lá, 90% dos meus clientes, eles são meus amigos mesmo. Hoje são amigos mesmo, de me ligar, de bater papo, de conversar. E eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona, né? Então, assim, eu sempre me dei muito bem com esse tipo de relacionamento. E isso daí eu acho que acabou favorecendo muito para mim, né? Acabou facilitando e abrindo muitas portas. As pessoas, alguns clientes que se tornaram amigos passaram a me indicar para outras empresas que eles já trabalharam ou que distribui esse tipo de produto, mas num outro estado, e eles tinham amizade. Então, foi basicamente isso, tá? Eu acho que foi a minha maneira de ser, a minha maneira de ser muito brincalhona, às vezes até inconveniente, eu digo. Eu brinco às vezes até, né? Que às vezes eu estou em grupos, assim, o pessoal está falando tudo muito sério, muito alguma coisa, eu já mando uma figurinha, já mando alguma coisa. Só que assim, esse é o meu jeito, tá? E hoje eu posso dizer que eu construí bastante relacionamento. No mercado pet, bastante relacionamento. Pessoas queridas mesmo. Que legal, bacana. E um outro ponto que chamou a atenção, né? Você trouxe isso para o pessoal que está assistindo, mas a tomada de crédito, né? Às vezes a gente fica com receio de tomar crédito, de correr esse risco, mas você tomou ele num momento de crescimento, né? É quando aí os consultores, quando a gente olha, indicam. Como é que foi esse risco na tomada de crédito? Como é que você pensou esse processo? Foi fácil ou foi de tomar mais remédio ainda nessa decisão assim? Eu não pensei. Só Na fez. verdade, eu tomei o crédito. Eu não pensei. E foi aí que eu intensifiquei realmente as doses. Foi exatamente nesse momento que eu acabei intensificando as doses dos meus remédios para dormir, né? Mas assim, falar que eu analisei o quanto que eu iria crescer, em quanto tempo que eu teria o payback dessas máquinas, eu não tinha a menor ideia de como fazer isso. Foi feeling, né? A única coisa que eu tinha mais ou menos na minha cabeça era assim, ó, eu vou tomar o crédito desde que essa parcela não seja superior ao que eu ganho na consultoria. Entendeu? Uhum. Porque aí, no máximo, o que eu fazia? Eu mando os funcionários embora, pago tudo aos funcionários e continuo pagando isso com o dinheiro da consultoria. Volto a morar com meu pai e com a minha mãe, vou fazer malabares lá no semáforo, sei lá, alguma coisa, entendeu? Então, a minha parcela, ela nunca poderia ser maior do que o dinheiro que eu tinha líquido da Consulpet. Então, e isso daí foi um balizador para mim, né? Então, por exemplo, se eu ganhasse 1.000, né? Se sobrasse R$ 1.000 para mim limpo na Consulpet, eu teria no máximo uma parcela de 1.000. Eu jamais faria uma parcela de 2.000, entendeu? Legal. Estabelecer um teto aí do teu risco. Muito bom. Exatamente. Não sei se foi da maneira correta, tá? Mas Mas deu certo, né? deu Estamos dando um bom certo, exemplo. exatamente. Então foi uma forma correta, né? Eu acho que não existe também receita de bolo quando a gente está falando de negócios, né? A gente tem que ir muito por esse feeling, pelo passo que cada um quer dar. E também aí um ponto que você trouxe, né? Falar de pai e mãe, de esposa agora, como é que foi esse envolvimento da família também com o negócio? Foi importante ter o aval, ter o apoio, ou foi um voo solitário mesmo? Eu comecei a empresa solitariamente, né? Comecei com o dinheirinho que eu tinha
que eu tinha guardado. Na verdade, eu tinha um carro que valia R$ 35.000 na época. A gente está falando de 2000, porque eu comprei em 2011, no final de 2011 a empresa, mas comecei a operar ela em janeiro de 2012. Então, a gente está falando aí de um carro que eu vendi, comprei a empresa. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito. Meu pai, minha mãe e meu irmão sempre me apoiaram muito, mas não tinham condições financeiras de me ajudar. Chegaram a me ajudar uma época. Eu lembro que quando eu estava com 6 ou 7 meses de empresa, eu peguei R$ 7.000 de cada um. R$ 7.000 do meu pai, 7 da minha mãe e 7.000 do meu irmão. Eu lembro até hoje, eu peguei R$ 21.000, que era o que eu precisava, assim, para quitar as contas que estavam me tirando o sono, né? Aí depois eu nunca mais peguei dinheiro nenhum com eles. Nunca. Mas o apoio sempre foi restrito. eles sempre me apoiaram demais, demais. E assim, eles acreditavam mais em mim do que eu acreditava em mim. Né? Minha mãe, ela sempre falava, minha mãe, meu pai, meu irmão sempre falavam, pô, você desde criança, lá no prédio que a gente morava, você comprava chaveirinho, não sei aonde, e vendia para todo mundo no prédio, você comprava adesivo e vendia, você gosta de vendas, vai dar certo, vai dar certo. Mas eu tinha uma fé, assim, de que daria certo, mas mentalmente eu não tinha esse mindset que eu tenho hoje, sabe? Mas ajudaram muito. Que bacana, porque é super importante, né, nesse desenvolvimento, não é nem com recurso financeiro, mas de ter o apoio de pessoas próximas para acreditar na ideia, né, e fazer, impulsionar a gente é sempre importante aí quando a gente olha os negócios que dão certo, sempre tem esse apoio familiar. E na história dos negócios, né, nas pesquisas que tem dos negócios brasileiros, 60% dos negócios começam com financiamento, com apoio da própria família, né? Porque não acham recursos em outros caminhos e acham ali dentro da família o jeito de começar. E quando a gente fala de zootecnia, né, normalmente, ainda mais assim, quando eu entrei na faculdade, na verdade, no meu caso, eu entrei na faculdade para ir para trabalhar no negócio da família. Eu tenho certeza que eu ajudei a quebrar o negócio da família depois que eu saí. Um bom técnico e um péssimo gestor. Não sabia como administrar o negócio, como fazer uma folha de pagamento, por exemplo. Então, eu tenho convicção disso hoje. Mas para os zootecnistas que estão aqui, o caminho do empreendedorismo é uma boa oportunidade para ser a sua carreira? E ainda tem muito aquele que pensa só nas carreiras mais seguras, públicas, no concurso, em alguma outra atividade. Como é que você incentivaria o pessoal aí nessa carreira do empreendedorismo? Eu acho que isso, Paulo, depende muito dos sonhos, né? Eu acho que se a pessoa ela tem um sonho de empreender, ela tem um sonho de ter um negócio próprio, ou ela tem um sonho de crescer na carreira, como é o caso lá do intraempreendedorismo, isso depende do tamanho do sonho delas, né? Eu sempre tive um sonho muito grande, meu sonho sempre foi muito grande. E eu sempre tive esse desejo de não trabalhar para ninguém, entendeu? Apesar de ter prestado consultoria e ter tido patrões, né, que eu brinco, né? Eu falo, a empresa era minha, mas eu tinha um monte de patrão, né? Mas eu sempre tive esse sonho de não trabalhar para ninguém. Então, para quem tem o sonho de crescer na carreira, para quem tem um sonho de ter uma tranquilidade financeira, para quem tem um sonho de ver um filho seu crescer, de ver uma marca crescer, de ver uma empresa crescer, para quem tem esse desejo, é o melhor caminho que se possa escolher. E se eu tivesse que voltar no tempo, eu faria algumas coisas diferentes, mas é muito injusto com o meu eu do passado falar isso, né? Porque eu aprendi muito durante esses anos, né? Então, assim, eu teria feito algumas coisas diferentes, mas eu teria feito exatamente a mesma coisa. Eu teria comprado a marca Pet Dog, eu teria captado dinheiro no banco, teria pegado dinheiro emprestado, teria investido em produção, teria investido em equipe, né? Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, a parte de administrativo. Eu tenho a minha esposa ao meu lado aqui na fábrica, né? Tomando conta da parte de marketing, tomando conta da parte de RH e de outros setores, né? Hoje eu trabalho bem menos do que eu trabalhava. Bem menos, né? Apesar de ter uma responsabilidade muito maior,
que a gente está hoje com 54 funcionários, né? Então, isso diretos, funcionários diretos, fora os funcionários indiretos, né? Que a gente tem motoristas, a gente tem prestadores de serviços que estão direto aqui com a gente. Então, diretamente, a gente gera 54 empregos, né? A responsabilidade é muito maior, mas vale a pena, vale a pena. Se eu pudesse falar alguma coisa, exatamente isso. Pense no tamanho do seu sonho. Qual que é o tamanho do seu sonho? Ah, o tamanho do meu sonho é esse. E para você chegar nesse sonho, o que você precisa? Você precisa empreender? Então, empreende. Agora, tem gente que tem um pensamento diferente. Tem gente que, eu prefiro ter estabilidade financeira, eu prefiro prestar um concurso público. Só que, assim, você tem um teto, né? Então, para quem não quer ter teto, o empreendedorismo é o melhor caminho. Eu não tenho dúvida disso. Para quem não quer ter teto, o empreendedorismo é o melhor caminho. Muito bacana. Tem até um livro bem legal de empreendedorismo que chama Você é do Tamanho dos Seus Sonhos. É exatamente isso. Que recomendo a leitura. Um livro super simples de ler, mas uma história também muito bonita de empreendedor, né? De como vai querer se moldar aí no futuro, né? E o bom é assim, pelo menos o que eu vejo aqui da nossa equipe, né? Hoje a gente tem uma equipe, assim, que eu tiro o chapéu para eles, sabe? A gente tem pessoas que estão se profissionalizando cada vez mais aqui dentro. Então a gente tem todos os setores hoje praticamente cobertos. Então a gente tem pessoa dedicada para RH, pessoa dedicada para produção, pessoa dedicada para qualidade, para logística, para comercial. E está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo remando na mesma direção. E eu sempre brinco com eles que eu não quero ver a cara deles pro resto da vida. Que eu quero um dia encontrar eles na rua e eu quero que eles estejam melhor do que eu. Tá? Eu quero que eles tenham empreendido também, eu quero que eles tenham buscado os sonhos deles. Né? Porque às vezes o sonho dele não é trabalhar aqui. Está aqui momentaneamente. E também não tem problema momentaneamente você fazer isso. Tá? Desde que você não deixe o seu sonho para trás. Né? É isso. Eu acho que também, quando você falou de abdicar, né? Às vezes também a gente se forma e quer trabalhar tanto numa área, mas as oportunidades aparecem em outra área, né? Da gente poder replanejar o sonho também, ver que existem outras possibilidades, né? E testar, né? Fui lá trabalhar com gado, vi que aquilo não servia para mim, já vou para outro lugar rápido, né? E ter essa capacidade de analisar o que a gente gosta, né? É muito importante isso no empreendedor, né? Descobrir mesmo a paixão ali, o caminho que quer seguir. Exatamente, exatamente. É o que eu falei, foi no meu estágio obrigatório que eu realmente decidi que eu não queria trabalhar com bovino de corte. Falei, não é uma coisa que assim, eu gosto, eu achava legal, ainda mais quando você é estagiário, né? Você passa o dia inteiro em cima do cavalo, aparta gado, faz isso, faz aquilo, e anda lá com os peão, é super legal, né? Só que assim, era meio como se fosse umas férias para mim, sabe? Eu tava me sentindo de férias ali. Não era assim uma coisa que eu falei, nossa, que legal, sabe? Nossa, eu quero realmente aprender isso, manejo. Eu falei, não, eu quero trabalhar com nutrição de cães e gatos, que é o que eu gosto. Eu sempre fui apaixonado por cachorro. Muitas vezes fui ridicularizado, zoado na faculdade por causa disso, porque muito filho de fazendeiro, né? Muita gente que já tinha fazenda, então os caras queriam trabalhar com gado, com gado, com gado, e eu tonto lá queria trabalhar com nutrição de cães e gatos. Mas imagina o mercado que você mirou e acertou, né? E hoje Exatamente. é o mercado que está aí bombando, que cresce 2 dígitos todos os anos e não tem crise para ele, né? Exatamente. Mesmo na pandemia foi um mercado que cresceu, né? Teve aí um efeito contrário. Acho que tiveram 4 exemplos de mercado que cresceram, né? Bebida, beleza, remédio e pet. Se você olhar, foram os que cresceram, né? Então, tirando os outros aqui, que beleza, tudo bem, mas de remédio e de bebida foi um desastre. Que aí estamos ligando com a ansiedade, com essas coisas da pandemia toda, mas que no pet a gente conseguiu ter uma companhia boa aí dos animais em casa e dedicar um pouco a eles também, né? É isso aí. Muito bacana. Bom, nós estamos chegando aquaqui nos finalmente. Pessoal do chat, se alguém quiser mandar alguma
alguma pergunta aqui para a gente estar finalizando. Eu gostaria de dar os parabéns aí, Lucas, porque é muito bacana essa jornada empreendedora. Eu trazer um depoimento também do caminho empreendedor, né? Um pouco antes da pandemia, eu resolvi entrar também no negócio de alimentação para cães. Junto com alguns amigos zootecnistas, fomos assumir uma empresa de uma amiga zootecnista que não estava indo bem. Aí lá foram os consultores de administração ver se o negócio ia dar certo. E aí, a hora que você se pega no meio do tiroteio, porque a gente entrou no negócio, veio a pandemia, aí no meu caso, problemas familiares de saúde, aí você vê que empreender é uma atividade que não é fácil, que requer muita persistência, habilidade, proatividade, todos os comportamentos que você trouxe aí. Então, É isso mesmo. eu só tenho elogios aí pela tua iniciativa e parabenizo aí pela empresa e pelo que você construiu aí. Obrigado. Bacana. Obrigado. E, assim, uma coisa importante que eu nem citei, né? Mas porque também, mas eu vou citar. Acho que uma coisa extremamente importante para o empreendedor é ele sempre, 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 sempre estar ao lado de pessoas do bem. Sempre, tá? Você acaba se decepcionando algumas vezes. Eu já tive processos trabalhistas aqui que me decepcionaram demais. Gente de confiança, pessoas, né? Que a gente confiava demais aqui. Então, assim, fora todas essas coisas que a gente passa, né? Que eu passei e que muitos empreendedores passam, a gente tem que lidar com pessoas. E às vezes lidar com pessoas é um pouco complicado. Mas graças a Deus, se eu for colocar na balança, a quantidade de pessoas, vamos dizer, desonestas e mau caráter que cruzaram o meu caminho são infinitamente menores do que as pessoas boas que cruzaram o meu caminho. Isso desde o começo. Desde o começo. Muito bacana, né? Aquela frase que o universo conspira a nosso favor. A Exatamente. gente emana energia boa, ela volta para a gente e os louros a gente colhe depois. Bom, muito bom. Lucas, o chat aqui deu uma parada. Obrigado aí pela lição de vida que você trouxe para a gente aqui e está aberto aí para as suas mensagens finais aí. Tá, Paulo. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e assim fiquei extremamente lisonjeado. É um orgulho muito grande para mim poder participar, poder compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha tocado o coração de algumas pessoas ou que eu até tenha virado uma chave, talvez, para algumas pessoas, para que elas busquem realmente os seus sonhos. Tá? Nunca se esqueçam disso. Eu, se eu não tivesse sonhado grande, com certeza os meus resultados eles seriam pequenos. E, mais uma vez, obrigado. Queria agradecer a todos e desejar um ótimo ano aí para todos, que todos tenham um ano de paz, um ano um pouco mais tranquilo, um ano um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilidade, tá? E o mais importante de tudo, né, é que Deus sempre continue abençoando todos vocês. Amém. Ô, Lucas, eu vou te pedir um favor para você parar de compartilhar um pouco a tua tela. Vou pedir aqui para a Silvia também entrar ou falar aí com a nossa apresentadora, não sei se ela está aí. Abrir a câmera, eu vou fazer um print aqui de nós aqui na palestra para registrar para a prosperidade. Pode ser? Pode. Aí eu mando lá no nosso chat. Então vamos lá, X. Legal, gente. Bom, agradeço a todos aí, parabéns e obrigado aí por compartilhar aí o caso com a gente. Não, obrigado a vocês, uma boa noite para todos e vamos em frente, sempre. Legal. Boa noite, gente. Obrigada, Joss. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.